Chegamos na 25ª rodada do Cartola 2025, um pouco mais desafiadora, muitos confrontos equilibrados. Os 4 times do G4, por exemplo, vão jogar fora de casa. Mas aqui no vídeo de dicas vou passar boas opções de escalação para ajudá-los em todas as posições, então vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, casa dos cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em cartola e fantasy games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 25ª rodada do Cartola 2025. Já chega aqui deixando o seu like, clicando no joinha, rápido, de graça, dá uma baita força pro canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe nosso vídeo, dá aquela força, aquela moral pra gente, beleza? Bem, última rodada, a média dos cartoleiros foi mais baixa, né? 41,94 pontos, mais extrato aqui do nosso time principal fazendo a prestação de contas, fizemos 62,38 pontos. Foi uma rodada mais ou menos no geral, principalmente porque os atacantes foram muito mal, né? Pedro, Lino começaram na reserva, o Caio Jorge foi ali ok, Chico da Costa negativou, mas a grande decepção foi ele aqui, né? Meu Deus do céu! Cris Ramos, primeira vez que eu indico, vai ser uma aposta diferente na rodada, o cara é expulso, negativo, então já chegou e já vai para lá, porque não tem jeito. Cris Ramos, depois de muito tempo que a gente não tinha aqui, mas vai retornar ela, a geladeira do professor para Cris Ramos do Botafogo. Realmente lamentável essa aposta aí no Cris Ramos, mas quero saber de vocês, pessoal. Vamos deixar pra lá, né? Quantos pontos vocês fizeram na última rodada? Me contem aqui nos comentários. Aliás, o espaço dos comentários sabe, é de vocês, a interação sempre bacana, então comentem à vontade aqui. Mas vamos olhar para os jogos que a gente vai ter agora nesse próximo fim de semana, rodada 25, jogos já entrando na tela para vocês. Vamos ter Fortaleza Sport, Vasco e Cruzeiro, Juventude Internacional, Atlético Mineiro e Mirassol e Grêmio e Vitória. Virando a página, Clássico Fluminense e Botafogo, Bahia e Palmeiras, Bragantino e Santos, Corinthians e Flamengo e São Paulo e Ceará, que é o jogo mais interessante aí pra gente, né, na próxima rodada. Então vamos lá, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol! E ele está aqui, Thiago Volpi do Grêmio. Grêmio vem aí de vitória no Grenal, empate com o Botafogo, então vem com um pouquinho mais de moral aí, e o Thiago Volpi vem de ótimas atuações individuais. São 4 rodadas seguidas, né, acima de 4 pontos aí, e mesmo nesse período o Grêmio tendo tido só um SG, e o Thiago Volpi pontuando bem, mas lógico, o diferencial com letra maiúscula aí, diferencial do Thiago Volpi, é o fato que virou o novo cobrador de pênaltis do Grêmio, né? Bright White aí fora da temporada, então ele fez gol contra o Flamengo, fez gol contra o Botafogo no jogo aí de meio de semana, né, em pênaltis, né? Então, um goleiro que bate pênalti, um jogo em casa favorável, é um grande diferencial, como eu falei, né? E o Vitória, vamos lembrar, né, próximo adversário do Grêmio, é o pior ataque visitante do Brasileirão. Os últimos 6 jogos, por exemplo, do Vitória fora de casa, fez apenas um gol. Então, um baita nome aí, o Thiago Volpi do Grêmio. Outras opções aí para a posição, Rafael do São Paulo, Cássio do Cruzeiro, Rossi do Flamengo, Elton Leite do Fortaleza e o Léo Link do Botafogo. Sempre lembrando, né, selinho verde aqui ao lado do nome. O jogador vai atuar em casa na próxima rodada e o selo vermelho, quando aparecer, é que ele vai atuar fora de casa, né? Zagueiros agora, quem aparece aqui é ele, Ferrarese do São Paulo. Acabou poupado nas últimas rodadas, mas a tendência, né, agora é que volte a atuar aí pelo Brasileirão e queremos ele de volta à nossa disposição. Afinal, São Paulo nessa rodada um pouco mais equilibrada acaba sendo um dos principais favoritos e aí o Ferrarese se torna um nome praticamente unânime. Ele que nos últimos 4 jogos aí do São Paulo em casa, em todos ele passou de 14 pontos, é isso, 14 pontos. Nosso rei dos desarmes aí entre os zagueiros, já tem 51 desarmes em 17 jogos. Ferrarese do São Paulo. Outras opções aí de zagueiro para a próxima rodada, o Arboleda, companheiro do Ferrarese lá no São Paulo.
Gaston Ávila do Fortaleza, Léo Pereira do Flamengo, Pedro Henrique do Bragantino e o Kahneman do Grêmio. Laterais, vamos a outro jogador do São Paulo aqui, ele, Enzo Dias. Bem, já falei aí do favoritismo do São Paulo que aliás tem a segunda melhor defesa do campeonato como mandante. São 5 vitórias seguidas em casa e 4 delas conquistando o SG. E falando mais especificamente aqui do Enzo Dias, 7 jogos seguidos em que ele é titular e passa de 5 pontos aí no Cartola. Os últimos 3 jogos dele em casa, ele faz 8,9 pontos contra o Vitória, 14,6 contra o Galo, 13 contra o Botafogo. Vocês veem que não são só SG. SG é 5 pontos, mas ele com pontuações sempre bem acima. Desarma, é ofensivo, já tem 3 assistências no Brasileirão. Enzo Dias, um grande nome para a gente escalar na próxima rodada. Outras opções aí para lateral, Bruno Pacheco do Fortaleza e o Mancuso do Fortaleza também, um nome bacana. Marlon do Grêmio, Marcos Rocha do Grêmio, o Reinaldo, né, do Mirassol, né, o Reinaldo sempre muito lateral mais ofensivo que a gente tem, apesar do confronto ser mais difícil, e o William do Cruzeiro. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, joinha, rápido, de graça, né? E me segue também no Instagram, professor Adriano CDC, me segue por lá. Outra mídia social aí para que eu trago conteúdo para vocês. Então vamos lá, professor Adriano CDC também me segue lá no Instagram. Chegando agora à parte mais ofensiva aí do time, vamos com os meias e ele está aqui, John ao quadrado, nosso John do Bragantino. Apesar do Bragantino não ver boa fase no Brasileirão, o John vem se destacando. Nas últimas 6 rodadas aí, ele tem 3 gols e 1 assistência. No campeonato no geral já são 8 participações em gol. A média dele em casa, 6,2 pontos. Próximo jogo contra o Santos ali, enfim, um jogo viável, né? Não tem assim, não é aquele adversário impossível, né? E uma estatística interessante, o John é o jogador com mais passes decisivos no campeonato, aqueles passes que deixam o companheiro ali em boas condições de finalizar, né? Uma curiosidade para trazer para vocês, mostra também que tem um potencial também para assistência ali para o John que eu trago em destaque para vocês. Outras opções aí para o meio de campo também, a Arrascaeta do Flamengo, Alan Patrick do Internacional, Matheus Pereira do Cruzeiro, né? Esses 3 caras mais tradicionais que a gente conhece bem. Também temos o Bobadilha do São Paulo e o Luca Prior do Fortaleza. Sempre lembrando, jogadores do Fortaleza, né? Às vezes a gente não sabe direito quem vai jogar, mas a gente vai ter a escalação do Fortaleza antes do mercado fechar, então podemos ficar um pouquinho mais tranquilos. E agora, a hora deles. Atacantes, posição mais importante do Cartola. De hoje a gente espera as grandes mitadas e vai aparecer ele aqui, Luciano do São Paulo. Caiu um pouquinho de produção nas últimas rodadas, mas é a principal peça ofensiva aí do tricolor. 4 gols, 3 assistências no campeonato, possível cobrador de pênalti, né? Caso o Lucas Moura aí não esteja em campo. 6 jogos acima de 8 pontos aí na temporada e é uma boa hora esse confronto para voltar aí a pontuar muito bem o Luciano, uma indicação principal de atacante para vocês. E vamos dar uma arriscadinha por enquanto, ó. Aquela moral, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Luciano do São Paulo, né? Rodada um pouco mais equilibrada, dá pra gente tentar uma ousadia maior. Outras opções aí pro ataque, né? Aquele trio mais tradicional também, né? Com Caio Jorge do Cruzeiro, Pedro do Flamengo e ele, Vitor Roque, o nosso pequeno tigre que não para de marcar gols aí, tá certo? Também temos o Alisson do Grêmio e o Lucero do Fortaleza. O técnico que eu vou trazer aqui para vocês é o Hernan Crespo, né? Pessoal, lembrando, ó, tô gravando esse vídeo, até falar um bastidor aqui, ó. Madrugada de quarta para quinta, meia-noite e 41. Então eu não sei, neste momento aqui, se o São Paulo classificou na Libertadores, se ele não classificou, mas no momento que eu estou gravando, estudando a rodada, o São Paulo é um dos principais favoritos, então por isso eu trago aqui o Hernan Crespo, tá bom? Outras opções para vocês. Leonardo Jardim do Cruzeiro, Felipe Luiz do Flamengo, Martim Palermo do Fortaleza e o Mano Menezes do Grêmio. Faixa de capitão, um pouquinho mais ousado ali no Luciano, eu coloquei, mas lógico, esses caras mais tradicionais que eu citei, Caio Jorge, Pedro, Vitor Roque, também boas opções para capitanear a equipe. Vamos dar uma olhada então no time principal, rodada 25 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Thiago Volpi no gol. E aí uma triplicada do São Paulo com Ferrarese, Arboleda, Enzo Dias e completando ali o Bruno Pacheco, né, do Fortaleza. Meio de campo com Arrascaeta, Alan Patrick e o John. E o ataque,
Pedro, Luciano capitão e o Caio Jorge técnico Hernan Crespo. Custo do time 135,91 cartoletas. No banco, vou começar pelo reserva de luxo, Alisson, reserva de luxo, Alisson de luxo do Grêmio, uma apostinha. E completam o banco ali Elton Leite, Marlon, Gaston Návila e o Luca Prior. Live de fechamento de mercado, sábado 11 da manhã, no horário tradicional, né? Para eu passar ali cerca de uma hora com vocês, com mais calma, tirando dúvidas de vocês em todas as posições, com notícias de última hora também sempre importantes, tá certo? Então, marca aí na agenda do celular. Vamos agora para o nosso time de valorização. Time focado em ganhar cartoletas, em deixar vocês cada vez mais ricos, né? Importante a gente sempre estar bem de cartoletas para escalar jogadores sem problemas no nosso time principal e também, né, trago esse time para ajudar quem disputa as ligas patrimônio, aquelas ligas em que o time mais rico vence. Na última rodada, esse time ganhou 5,86 cartoletas e o patrimônio acumulado no ano está aí 321,11 cartoletas. Time valorização, rodada 25, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Rocher no gol, Enzo Dias e William nas laterais, Pedro Henrique Kahneman na zaga. Meio de campo com Arrascaeta, Matheus Pereira e Iago Pikachu. E o ataque com Luciano capitão, Vitor Roque e Breno Lopes, técnico Hernan Crespo. Custo do time 119,41 cartoletas. No banco, Cleiton Varela, Luca Gasal, Luca Prior e o Rigoni de Luxo. Esse é o time de valorização. Reforçando, né, pessoal? Não é para chegar e copiar time, principalmente time principal, chegar só copiar. Isso não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Eu quero vocês sempre jogando melhor para disputar muito firme as premiações nas ligas, né? Então tomem como base, né? Eu passo várias opções em cada posição, tomem isso como base, mas tenham também as apostinhas pessoais de vocês. Certo, pessoal? Vídeo de dicas entregue aí para vocês, espero que ajude bastante. Não esqueça da nossa live de fechamento de mercado no sábado, 11 da manhã. Desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.